Boa noite a todos. É uma alegria novamente estar aqui para a gente poder compartilhar os conhecimentos e a partir dele poder compreender um pouco mais a nós mesmos, a vida e o sentido, né? Por que estamos aqui? Então já vamos começar com uma pergunta quente, aproveitando que todo mundo está aí entusiasmado, né? Boa noite. Se para a doutrina espírita o demônio não existe, por que os católicos e os evangélicos falam demais nele? Principalmente os evangélicos. Uma pergunta boa essa, né? Se o demônio não existe, por que falam tanto dele? Na verdade, Kardec faz esse estudo no livro dos médiuns. Tem uma parte lá que ele vai estudar sobre o mundo espiritual e ele vai explicitar as doutrinas que existem sobre o mundo espiritual. E ele vai falar da doutrina que é geralmente aceita pelos católicos e pelos evangélicos, que é a doutrina que só existe dois tipos de espíritos, digamos assim, de entidades do mundo espiritual, que ou é o anjo ou é o demônio. Não tem meio termo. Só pode manifestar o anjo ou o demônio. E ele vai falar depois da doutrina pluriespírita, né, que podem manifestar diversos níveis de evolução de espíritos. Desde uma evolução mais baixa, digamos assim, né, daquele espírito mais voltado ao mal, que seria, no caso, o demônio, até aquele espírito mais evoluído, que seria, no caso, o anjo. E não somente as duas classes. Bom, demônio vem de uma palavra grega chamada daimon. Daimon. O daimon, na Grécia Antiga, era o gênio. Era um gênio. Então, os gregos antigos tinham essa palavra para explicar exatamente essa noção deles da mediunidade e da influência espiritual. Na literatura é muito famoso Sócrates, né, conhecido como um homem de gênio, né, exatamente por causa do daimon que ele tinha, que era o protetor espiritual dele, e Sócrates conversava com esse daimon. Tem um caso que ele estava caminhando com os discípulos e resolveu passar por um caminho mais longo. E os discípulos dele não entenderam por quê. E ele vai e pergunta, né, por que Sócrates passar por esse caminho? E ele fala que o daimon dele estava avisando que tinha um javali furioso naquele caminho, né, e que poderia perseguir e tal. E os discípulos não acreditaram nele e foram pelo caminho mais curto, enquanto ele deu a volta. E quando eles chegaram lá e encontrou com os discípulos contaram que o javali deu uma corrida neles, que eles tiveram que correr do javali raivoso, né, selvagem, que estava naquele caminho. É um dos casos que aparece essa presença. Mas aí, no decorrer da Idade Média, o Evangelho era escrito em grego, né? Então tinha a palavra daimon. E no decorrer da tradição na Idade Média e da tradição judaica cristã, o daimon virou demônio. Um ser voltado para o mal. E aí é uma tendência nossa, realmente, colocar todos os problemas para fora da gente. A gente não assumir as dificuldades, os problemas, as coisas ruins que acontecem. Então, existe uma tendência da gente colocar tudo culpa no demônio, né? Os católicos e os evangélicos falam no demônio. Os espíritas costumam colocar também a culpa no obsessor, que
for obsessor, né? A pessoa tropeça na rua, fala, opa, não empurra não, não é obsessor, não empurrando. Então a gente costuma ter esse hábito. Mas Kardec vem explicar de uma forma muito clara que Deus não criaria um ser só para o mal. Né? Deus não poderia criar permitir uma criatura eternamente voltada para o mal. Qual seria o significado disso? Então ele faz toda uma argumentação filosófica que isso não poderia ser de um Deus justo, de um Deus soberanamente inteligente. Quer dizer, se a gente já não concebe um ser só para o mal, como é que Deus poderia? Então, o que existe são seres com livre-arbítrio. E muitas vezes, alguns desses seres escolhem de forma errada o caminho do mal, que na verdade é um erro. Na doutrina espírita, a gente percebe que o mal é um erro, o mal não tem existência própria. E que mais cedo ou mais tarde, todos os espíritos voltarão ao bem. O mal ou o erro leva ao sofrimento. E o sofrimento traz o espírito de volta ao bem. Então, o que nós devemos fazer? Buscar o bem. Aonde o bem chega, o mal não permanece. E esses obsessores ou esses espíritos ainda ligados ao mal são irmãos nossos que precisam de esclarecimento. A grande diferença é essa. Na verdade, eles precisam sair desse caminho do mal que eles estão, primeiro pelo arrependimento, depois pela ação no lado contrário, ou seja, consertar o erro, reparar os danos e começar a prática no bem, e voltar para o caminho do bem. Então a filosofia espírita acredita que todos, inclusive nossos obsessores e os piores seres, vão ser um dia reeducados, recuperados, mesmo que através do sofrimento, né? O sofrimento, nesse sentido, é uma consequência do mal que eles fazem, e um dia eles retornarão ao Pai, a Deus, né? E voltarão a entender o verdadeiro significado da vida, o verdadeiro sentido da vida. Boa noite a todos. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Não fiquem chateados, daqui 4 anos tem mais, tá? Vamos começar já a organizar a nossa torcida, né? Daqui 4 anos tem mais. Encarnar na Terra é opção ou imposição? Ele tem 2 perguntas, a segunda, eu vou responder a primeira primeiro, depois a gente vai na segunda aqui. Então, encarnar na Terra é uma opção ou é uma imposição? Quando o Kardec vem explicar, né, ele pega, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem, né, os capítulos, a gente tem 27 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vem fazendo uma lógica, vem traçando uma lógica de um capítulo para o outro. Então ele começa dizendo o seguinte: não vim destruir a lei. Ele pega o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega uma fala de Jesus, né? Ele não segue, o Kardec, quando ele vai seguir isso, ele não segue uma ordem cronológica do Evangelho, ele segue uma ordem de primeiro dar a base, depois te dar o que você tem que fazer, para depois você chegar, né, a colher os louros daquilo que você está fazendo. Então, ele primeiro dá a base. Não vim destruir a lei, Jesus. Aí depois, como é que ele continua dando essa base? Primeira coisa, meu reino não é deste mundo, querendo dizer que existem outros mundos. E depois ele fala da pluralidade dos mundos habitados, né, onde Jesus tem essa fala, e ele diz que na casa do Pai tem muitas moradas. Então, o Kardec ele vem trazer isso logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, porque isso é uma base. Entender isso, para quem está querendo começar a entender a doutrina espírita, é essencial. Então, ele já traz isso lá no início, porque, gente, é impossível nós vivermos num universo que tem, né, a gente não consegue não tem nenhuma palavra que determine, mas a gente viver num universo que tem zilhões e zilhões de planetas para ter vida num planeta só, né? É uma coisa que não tem tanto cabimento, né? O Carl Sagan, né, um dos maiores astrofísicos que nós tivemos, né, o Zé Amaral que gosta de falar disso, né, ele fala que
que você pegar a nossa galáxia apenas, só a nossa Via Láctea, né, com os bilhões de planetas que tem nela, uma galáxia em meio a bilhões e bilhões de galáxias que nós temos no universo. Então, se você pegar só a Via Láctea, se você começar de uma ponta nela e na outra ponta, se a gente conseguisse ter uma máquina que viajasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para você ir de uma ponta à outra, você gastaria 100 mil anos. Só para a gente ter uma ideia do tamanho que é só a nossa Via Láctea. Então, nisso, a gente tem zilhões de galáxias. Então, conceber que existe vida só aqui, nesse planetinha, né, ainda é pensar um pouco pequeno, a gente tem que expandir. Então, o Kardec, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz essa fala de Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai, querendo dizer justamente isso. No Livro dos Espíritos, ele traz a classificação desses mundos. Então, primeiro patamar de um mundo onde reencarna um espírito, mundo primitivo. Então, mundo primitivo, onde tem as primeiras encarnações, onde a gente sai da animalidade e a gente ganha consciência do eu nos mundos primitivos. Existe um mundo primitivo? Não, existe bilhões de mundos primitivos. Segunda escala, o espírito ele começa a evoluir, ele começa a entender um pouquinho mais, né? Ele já começa a entender que, para ele conversar ou mandar um recado para um irmão dele que está lá do outro lado, ele já não precisa mais de fazer sinal de fumaça, né, porque lá a comunicação ainda é assim. Então, ele começa a evoluir, aí ele vem para cá. Segunda ordem dos planetas, provas e expiações. Existe um planeta apenas de provas e expiações? Não. A Terra é um deles, mas existe bilhões de planetas em provas e expiações. Depois, um planeta de regeneração, depois um planeta ditoso, né, depois os planetas felizes, onde já não existe mais mal. Né, do ditoso para frente não existe mais mal. Aqui, Terra, qual que é a principal característica? O mal ainda predomina ao bem. Aqui, pelo grau de imaturidade que nós ainda temos, o mal ainda predomina. Então, a questão é, encarnar na Terra é opção ou imposição? A questão é, de você vir parar na Terra em si, nesse planeta aqui, não é nenhuma questão nem de opção e nem de imposição. A questão é, a imposição é você ter que passar por um planeta de provas e expiação, porque isso faz parte da sua caminhada. Então, a imposição até não é nenhuma imposição de Deus, que é uma questão nossa mesmo, que quando a gente vai evoluindo, a gente vai demandando experiências mais complexas. Então, esse planeta já nos traz mais experiências que um planeta primitivo não pode dar. Um planeta de regeneração vai te dar possibilidades de passar por outras experiências que um planeta de provas e expiação não dá, e assim sucessivamente. Então, a questão de encarnar aqui na Terra, a Terra é só um nome que a gente dá. A questão é um planeta de provas e expiação. Passar por isso, você tem que passar? Sim. Passar por um planeta desse, você vai ter que passar. Até como você vai passar por um planeta de regeneração, ditoso, e assim por diante. Então, a questão não é nem opção, né? É uma imposição dessa evolução que o próprio espírito coloca para ele mesmo. Né? Então, vir na Terra ou não, se não estivesse na Terra, estaria em outro planeta, que também é de provas e expiações, que as experiências lá estariam sendo as mesmas, que lá a gente teria manifestação do mesmo jeito, teria o mal predominando ao bem do mesmo jeito. Então, a questão é a gente entender isso. Aí a segunda pergunta dele é, em qualquer dos casos, sendo opção ou imposição, como entender que os nossos desafetos ficam no plano espiritual e têm a possibilidade de nos atormentar? A questão é, o João Mário ele respondeu muito bem já essa questão aqui. Ó. Quando você se aproxima do bem, você se afasta do mal. O Kardec ele fala muito bem disso no Livro dos Espíritos. Qual que é a única forma de você se afastar do mal? Ou seja, como é que um espírito não consegue te influenciar para o mal? Você se aproximando dos bons. Então, você se aproximando do bem, você fazendo coisas boas. Então, como é que um desafeto ele consegue te acertar, vamos dizer assim, né? Te afetar, né? Usando a palavra afeto, aquele que nos afeta. Como é que um desafeto consegue chegar até você? Porque você ainda está na mesma sintonia que ele. A questão, tem espírito desencarnado que está me afetando agora? Tem. Assim como tem espírito encarnado que também está me afetando, assim como eu também estou afetando eles, encarnados ou desencarnados. Então, a gente está em constante relacionamento, nós estamos em constante relacionamento uns com os outros. Então, a questão, os desafetos ficam de lá? Ficam, mas eles estão aqui também. A gente está cheio de desafeto aqui. Né? A questão da gente encarnar num mundo de provas e expiações é para a gente resolver as questões que nós temos
com esses desafetos. Nós trazemos eles para perto de nós. Nós atraímos os desafetos porque a nossa consciência, ela sempre vai exigir um reparo. A nossa consciência sempre exige um reparo com aqueles que nos prejudicou ou que nós prejudicamos, para que a gente possa seguir em paz na nossa caminhada. Senão a gente não conseguiria. Então somos nós que atraímos os desafetos. A espiritualidade, Deus, quando Ele criou as leis, Ele criou de uma forma tão magnífica que, veja bem, Ele coloca dentro de uma mesma família, pessoas que precisam retratar uma com as outras. Imagina você trancado numa cela com uma pessoa que você tentou matá-la ou que ela te tentou matar, e a condição sine qua non para que você saia daquela cela é você tratar bem o outro. É a única condição. A imposição que eles falam assim, olha, vocês só vão sair dessa cela aí, quando vocês aprenderem a amar, quando vocês aprenderem a ser carinhoso um com o outro. Isso é uma família. A família é isso. É onde a gente encontra os nossos desafetos lá de trás, para que a gente possa resolver os nossos problemas. Sabe aqueles espíritos lá atrás que a gente chamava de ladrão, de assassino, de adúltero? Hoje a gente chama eles de primo, cunhado, irmão, sogra. Se bem que essa não precisa nem da gente forçar muito, Mas é o que a gente chama. Mas são os nossos desafios lá de trás. Então, a característica de um planeta de provas e expiação, quem estava aí na palestra de terça-feira passada, ouviu o Zé Amaral falar muito bem disso, quem começou a dar esse significado no movimento foi o Alírio Cerqueira, um psiquiatra. Expiação, expioação, a ação de colocar para fora a sua bondade, a sua pureza. Nós retratamos com os nossos... Nós pedimos para vir numa mesma família com os nossos desafetos para que a gente possa lidar melhor com eles e trazer isso para fora. Então, independente se você reencarna aqui por opção, se você já é um espírito missionário, você pode encarnar na Terra por opção. Você pode escolher, você está lá, você não precisa mais de passar por aqui, mas você pode escolher, não, mas lá está cheio de gente que eu gosto, está cheio de espírito lá que eu amo, que eu tenho afeto, então deixa eu encarnar lá. Então pode ser uma expiação, pode ser uma opção você vir aqui na Terra, ou pode ser uma imposição. Num ou no outro, os espíritos que a gente encontra são pessoas que a gente precisa resolver alguma coisa, ou apenas para melhorar e para acirrar um pouquinho os nossos laços de afeto com essas pessoas. Muito bom. Mais um complemento daquela primeira questão que eu estava falando. Boa noite. Se pela doutrina espírita não existe demônio, com qual entidade os maçônicos fazem parte? Fazem pacto? Fazem pacto. Primeiramente, o seguinte, eu não sou maçom, então eu não conheço em profundidade a maçonaria, a doutrina maçônica. E eu nem sei se dentro da maçonaria existe uma prática mediúnica, de lidar com entidades. E dessa forma, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, ou para a pessoa que pergunta, eles acusam a maçonaria de muita coisa que a gente não sabe se é verdade, como acusam também o espiritismo. Quantas vezes eu já ouvi de outros segmentos religiosos afirmarem que o espírita também mexe com demônio e um tanto de coisa, que a doutrina do capeta e por aí vai. Vocês já devem ter ouvido isso também, né? Aí, a hora que vocês entraram aqui, eu acho que vocês nunca viram isso, viram? Em algum lugar aqui? Então, é um preconceito assim de quem não conhece. E como a maçonaria tem essa tradição de ser uma doutrina secreta, uma doutrina assim mais sigilosa, acaba tendo esse tanto de boatos a respeito. Eu conheço muitos maçons, conheço também maçons espíritas. Muitos maçons espíritas fundaram casas espíritas aqui em Divinópolis. Eu conheço muitos trabalhos de caridade mantidos por maçons. Vou citar aqui a Escola A Vida, que é para
cegos, surdos, desculpa, para surdos, né? Então, a maçonaria tem diversos trabalhos, e eu não acredito que eles tenham um pacto, né, com alguma entidade do mal. E nem mesmo tenho informações que lá eles utilizam, né, o fenômeno mediúnico, tem alguma prática mediúnica. Apesar que a gente sabe que quase todas as religiões têm práticas mediúnicas, já que a mediunidade é um fato natural. Então, talvez eles tenham alguma coisa. Então, eu penso assim, essa pessoa pode procurar um maçom, né, conhecer um maçom e conversar para saber lá o que tem. Eu acho que hoje em dia está bem mais aberto. Eu já li reportagem na revista super interessante de como é que é a maçonaria, como é que você vai subindo os graus, da onde que vem, como surgiu, né? Então, hoje está mais aberta assim, para a gente conhecer um pouco dela. Tá? Mas, realmente, eu não sou maçom, não posso avançar muito nessa resposta. Você tem... Então, é isso. Sobre o aborto, né, essa pergunta aqui, gente, ela está continuando uma resposta que a gente deu na terça-feira passada. Então, depois a gente contextualiza. Sobre o aborto, se a reencarnação a determinada mulher foi combinada no plano espiritual, e a espiritualidade nos dá o dom do esquecimento, seria permitido pela espiritualidade a mãe se lembrar das mazelas vividas anteriormente com aquela criança? É o seguinte, essa pergunta ela surgiu de uma resposta que a gente deu aqui na terça-feira passada, que o que acontece? A gente estava explicando a questão do aborto, que muitas mulheres, né, as reencarnações, a maioria delas, há uma combinação, né, no mundo espiritual, há um assentimento dos pais para que aquele espírito possa ser reencarnado através daquele casal. Só que o que acontece? Na hora que começa a acirrar os laços, na hora que o espírito começa a entrar em contato com os fluidos da mãe e ele começa a ter essa ligação, a mãe ela começa a ter alguns insights e ela começa a ter algumas lembranças das dificuldades que ela viveu com aquele espírito, né, com aquele desafeto. Ela começa a se lembrar e ter esses insights do que aconteceu em existências anteriores. Então, se aquele espírito que vai reencarnar através dela tivesse sido um espírito que foi o pivô, por exemplo, de uma traição, né, ou que ela tiver cometido alguma coisa com aquele espírito, na hora que eles começam a se ligar, ela começa a ter essas lembranças. Aí a pessoa, eu expliquei que isso muitas vezes leva a mulher a cometer um aborto. Então, durante a gravidez, ela pode realmente rechaçar aquela criança, não quero, não quero. Ela poderia ter querido, né, assentido com a reencarnação anteriormente, mas depois que ela se viu grávida, por ter essas lembranças, ela pode rejeitar. Aí a pessoa pergunta isso aqui, mas e o esquecimento? Nós não temos o esquecimento, não é uma bênção? Como é que essa mulher lembra? A questão aqui, gente, é uma questão de lei. É uma questão de lei. Não tem como. Nós esquecemos, é porque nós não conseguimos tolerar as questões, né, os maus que a gente fez lá atrás. A gente não consegue tolerar e a gente esquece por uma questão de carga psíquica mesmo. A gente não consegue viver se a gente não liberar um pouco dessa carga psíquica. Né, a doutora Fátima está aqui, a psicanálise, o Freud, ele explica muito bem isso. Né? Aqui, numa existência atual, não precisa nem ser de uma existência para outra, numa própria existência, a gente esquece de coisas que a gente tem que esquecer para a gente continuar vivendo, porque senão a gente não consegue. Né? Se a gente for analisar a nossa vida aí, analisa quantas coisas a gente quer esquecer para a gente continuar vivendo tranquilo, senão a gente não dá conta. Entende? Então, é assim que acontece o esquecimento. Só que quando o espírito começa a se ligar com a mãe, ela não lembra pontualmente das coisas que ela fez lá atrás, ou que aquele espírito fez com ela. Mas ela tem percepções, ela tem insights, aí ela vai ter sonhos noturnos, né? Ela vai ter pesadelos. E ela se lembra, é nesse sentido. Quando ela acorda de manhã, ela simplesmente acorda naquele mal-estar e falando assim, gente, mas por que eu fui engravidar? Aí começa a ter aqueles pensamentos que um puxa o outro, né? E ela começa, mas por que eu fui engravidar agora? Mas eu não podia ter engravidado agora, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, tenho que trabalhar, tenho meu mestrado, tenho meu doutorado, tenho meu projeto de vida. Aí ela começa a ter esses pensamentos até que ela chega na conclusão, beleza, vou abordar. Ela não lembra pontualmente, não, é porque esse menino que está vindo, é porque eu tenho problemas com ele lá atrás, é por isso que eu não quero que ele venha. Não é isso. É uma coisa meio que inconsciente, mas ela entende esse rechaço que ela está tendo com o espírito e ela
né, resolve abortar. Então, a questão toda aqui que a gente tem que analisar é prioridade. Prioridade. Né? A mulher engravidou, aí ela coloca na balança, e ela fala assim, gente, mas eu não podia ter arrumado filho agora, tem tanta coisa para eu fazer, né, tem tanta coisa ainda para eu fazer antes de eu querer, né, arrumar a minha família. A questão é de prioridade de projetos. Quando você saiu do mundo espiritual, quais foram os projetos que você fez ao sair de lá? Na semana passada nós falamos disso. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. O principal projeto da gente estar aqui é para a gente transformar os desafetos em afetos. É a gente aprender a amar o outro. Então, se viu grávida, está grávida. É esse o principal projeto. Era esse o principal projeto. Às vezes, pode ter acontecido uma fatalidade, entre aspas, né? Uma camisinha estourou, esqueceu de tomar um remédio, mas nada acontece por acaso. Gente, está grávida? É porque está vindo um espírito aí, é porque vocês têm coisas para resolver. Esse é o principal projeto. Quando saiu do mundo espiritual, foi isso que combinou do lado de lá. Então, mestrado, doutorado, seguir carreira, nada disso é mais importante do que reconciliar com os nossos adversários do passado. Então, está grávida, deixa vir, deixa vir. Tiago, aproveita que você está aí entusiasmado também na questão, responde essa aqui, a dificuldade de uma mulher para engravidar pode ser resgate de uma vida passada? Pode. Na maioria das vezes, o é. O que acontece? Gente, Deus a maneira que Ele criou as leis para nos ensinar é da seguinte forma. Ele criou as leis para nos ensinar da seguinte forma. Satisfazendo os nossos desejos. Ele satisfaz os nossos desejos a todo momento. E é assim que Ele nos ensina, justamente porque Ele satisfaz os nossos desejos. Entende? Freud, quando ele falou assim, né, ele pega lá o provérbio judaico e fala, muito cuidado com o que você deseja, porque ele pode se tornar realidade. Né? Ele estava falando uma verdade maior do que a gente pensa, porque realmente os nossos desejos são realizados. Aí o que acontece? Essa menina engravida, e ela fala assim, não quero ter filho agora, comete um aborto. Beleza. Passa a vida, os anos passam, ela engravida de novo. Nossa, mas justo agora, de novo, gente, estou no meio de um projeto, de algo, não posso ter esse filho agora. Ela engravida de novo, ela aborta de novo. Qual que é o recado claro que essa mulher está emanando para o universo? Eu não quero ter filhos, eu não quero ter filhos. É o desejo dela. Vocês estão entendendo que é o desejo dela? É isso que ela está emanando. Eu não quero ter filhos. O que acontece? Como o nosso perispírito ele é moldado principalmente pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas vontades, mas o desejo ele ainda é muito forte, o nosso perispírito ele é moldado de acordo com isso. Uma mulher que manda uma mensagem para o universo de que eu não quero ter filhos, eu não quero ter filhos, ela molda o perispírito dela de uma forma que ela não consiga ter filhos. Simples. Simples. Não é isso que deseja? É isso que Deus te dá. Entende? Deus nos instrui dessa forma. Aí ela moldou o seu perispírito e ela encarnou. Aí ela chega aqui, ela começa a fazer exames e se vê que é estéril. Não consegue ter filhos. Por quê? Porque o desejo moldou o perispírito molda o corpo físico, não pode ter filhos. É a mesma coisa com um homem. Né? Mesma coisa com um homem. Aí eu pergunto para vocês, hoje, aqui, analisando, sem olhar existências anteriores, uma mulher que é estéril, o que ela mais quer na vida? Ter filhos. Mudou. Entenderam que o pensamento ele se polarizou e ele se inverteu? Agora, uma mulher estéril, o que ela vai querer é ter filhos, ter filhos, ter filhos. E ela começa a emanar isso para o universo, esse é o desejo que ela emana, ter filhos, molda novamente o seu perispírito de uma forma que consiga ter filhos. Então, quando chega no corpo físico, né, que você tem uma incompatibilidade realmente com a vida, né, uma questão tem N questões aí, né, que a mulher não consegue ter filhos, é porque ela moldou isso. É realizado, ela inverte o pensamento, agora ela começa a querer ter filhos e ela molda de novo o perispírito. Numa próxima existência, está lá, novinho, útero beleza, hormônios beleza, ela consegue ter filhos novamente. Né? Nova oportunidade para ela. Esse aqui é de hoje, tá?
aproveitando a tragédia de hoje, tem duas aqui sobre tragédia e catástrofe, vamos tentar responder as duas. Como o Espiritismo explica a ocorrência de catástrofes naturais que causam milhares de mortes? E a outra, como explicar tragédias coletivas? Ou seja, por que tantas pessoas desencarnam em um mesmo acidente? Existe uma ligação entre multidões que enfrentam terremotos, naufrágios, acidentes aéreos, etc. Por que tantos jovens mortos no incêndio em Santa Maria? E aqui tem um PS aqui, que, né, a cada noite me torno melhor por ouvir e aprender com vocês. É a bênção divina poder estar aqui. Obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui respondendo essas perguntas. As catástrofes também são explicadas pelo Espiritismo. No Livro dos Espíritos, na 4ª parte, tem um capítulo chamado Lei de Destruição. Primeiramente, para nós é muito complicado, para nós encarnados é muito complicado e difícil, né? Quando a gente vê a tragédia de Santa Maria, quando a gente vê aquele maremoto no Japão lá terrível, né? Ou a gente vê um acidente como aquele lá do viaduto que caiu, matou 2 pessoas, aí a gente, mas por que dessa pessoa, né? Por que aquela motorista de ônibus estava naquele lugar, fazendo aquele... Por quê? Né? E aí nós podemos responder o seguinte, lá na Lei de Destruição, fala o seguinte, primeiro, a perspectiva dos espíritos é diferente da nossa. Porque, na verdade, causam milhares de mortes. Na verdade, para os espíritos, não causam milhares de mortes. São milhares de desencarne. O espírito não morre. Há apenas um desencarne. A vida continua no mundo espiritual. Então, é uma tragédia para nós aqui. Mas para eles é um desencarne coletivo, né? Então não é aquela tragédia. E eles vão explicar que essa destruição existe no nosso ângulo, mas verdadeiramente é o início de renovação. É o início de uma renovação. Então, quando você pega, por exemplo, o maremoto lá no Japão, vocês não sabem o que o japonês fez depois disso. A onda de fraternidade, de caridade que gerou lá e a evolução humana que aquele problema criou. Então, muitas vezes, essas grandes tragédias acontecem para que nós evoluamos moralmente. Vocês já viram quando acontece um problema sério, como é que todos nós nos unimos? E a caridade aparece, a fraternidade, a solidariedade. Então a gente torce para não precisar acontecer nada, para a gente desenvolver esse amor aí sem precisar dessas grandes catástrofes, dessas grandes tragédias. E existe também, alguns espíritos apresentam para nós, que existem os chamados karmas coletivos, ou lei de ação e reação, que todos nós somos corresponsáveis de alguma forma. E aí, coletivamente, nós temos que expiar isso, né? Como coletividade. Então, falam que, por exemplo, para o Brasil, que nós temos que expiar 2 ações do Brasil, que é muito pouco comparado com outras nações do mundo, que é a Guerra do Paraguai e a escravidão. Então, de alguma forma, nós que reencarnamos no Brasil no período de escravidão, temos compromissos individuais, se fomos senhores, se agimos com crueldade com nossos escravos, mas temos compromissos também coletivos em forma do Brasil, por exemplo, para diminuir a desigualdade social que existe no Brasil entre brancos e negros.
Então, nós temos que fazer essa correção. E também com relação à guerra do Paraguai, onde o Brasil praticamente exterminou homens, mulheres e crianças do nosso vizinho. Então, temos responsabilidade com isso. E, da mesma forma, famílias, grupos, podem, de alguma forma, a espiritualidade aproveitar dessas tragédias para que esses grupos ali sejam reunidos e ali, então, cada um possa utilizar essa experiência da melhor forma para a sua evolução espiritual. E, é claro, a gente não pode somente colocar que essas tragédias vêm de outras vidas, de um passado longínquo. Pode ser responsabilidade dessa vida mesmo. Lá em Santa Maria, como no caso citado aqui, a gente viu que nos laudos houve muita irresponsabilidade, houve muita ilegalidade, né? Então, as leis de segurança existem para evitar isso aqui. Se alguém lá foi responsável por não seguir as orientações do bombeiro, né, vai acontecer. Vai acontecer. E aí a espiritualidade vai fazer como? Aqueles indivíduos que não precisam passar por aquela experiência, a providência divina vai fazer com que não estejam ali no momento. Como aconteceu, alguns escaparam por coincidência. Que coincidência é essa? É porque nos projetos de vidas daquelas pessoas não estavam aquela experiência. Então, foram de alguma forma, é tipo aquele cara que ia no avião, de última hora, ele perdeu a passagem, né, e o avião aconteceu um acidente, porque não estava escrito para ele passar naqueles momentos. Estava escrito para aquelas outras 500 pessoas? Não sei, mas foi permitido que elas passassem por essa experiência para que também continuassem a evolução deles, né? Aquilo ali, de alguma forma, foi autorizado, digamos assim. É isso. Só lembrando, tá, gente, quando o Jomar fala está escrito, né, não é naquela questão do Maktub, né, que todas as coisas que a gente tem que passar aqui está determinada, pré-determinada, né, que tem um destino, que não tem como a gente fugir dele, né, não é nesse sentido que ele está dizendo. Né, é uma questão de uma expiação que o Espírito próprio se impõe, né, para passar por aquilo e adquirir alguma certa experiência com aquele sofrimento que ela passou. Boa noite. Como fica a situação de uma mãe que doa o seu filho para outra família criar? A responsabilidade é sempre da mãe que dá a luz ao filho? Obrigada pela atenção. De nada. Eu não gosto muito da palavra nem sempre e nunca, né? Sempre e nunca é muito tempo. Eu tinha uma professora que falava isso, não, já sempre é tempo demais, nunca também é tempo demais. Então, as coisas não são também 880. A responsabilidade é sempre da mãe que dá o filho? Não. Nem sempre a responsabilidade de criar um espírito, né, de educar um espírito que está vindo, é da mãe que dá a luz a ele. Nem sempre. Nesse patamar que nós estamos, 99% das gravidezes, né, sim, é da mãe. A responsabilidade é da mãe que dá a luz ao filho. Né? Mas não é 100%. Eu quero dizer que não existe totalidade nos casos. O que acontece? Muitas das vezes, tem espírito que está precisando de encarnar, ele está precisando de passar por essa experiência aqui, e ele está precisando de estar mais perto de um núcleo familiar, que é as pessoas que ele possui mais problemas para resolver. Só que, de acordo com aquele núcleo, de acordo com que as coisas estão acontecendo naquele núcleo, às vezes a mulher não consegue ter filhos, né? Às vezes ela é estéril. Né? Naquele casal, o que a espiritualidade faz? Ela pega, né, alguém, um vizinho, não sei, né? Ela pega alguém próximo para que possa dar à luz àquele espírito, só que aquele espírito, de acordo na hora que ele começa a viver, ele dá um jeito de chegar até aquela família. Acontece inúmeras coisas, mas aquele espírito vai acabar chegando até aquela família onde ele tem os problemas para resolver.
né? E a responsabilidade da educação vai passar a ser daquela família, né? O Divaldo Franco ele conta um caso da irmã dele. O Divaldo tinha uma irmã que ela tinha vários problemas, né? E ela encarnava, como ela tinha vários problemas para resolver, expiações, né? Ela encarnava, passava um tempinho só, desencarnava. Uma vez ela cometeu, numa existência, ela cometeu um suicídio. Então, ou seja, ela precisava ter vivido mais um tempo, ainda tinha fluido vital, mas ela interrompeu com a vida. Aí depois ela teve uma encarnação curta, mais ou menos, não me lembro bem, mas 6, 7 anos, que era como para acabar de extinguir aquele fluido vital, né, que ela ainda tinha um pouco ainda da existência anterior que ela cometeu o suicídio, e depois ela voltou de novo mais rapidamente, porque agora ela já tinha cumprido essa, entre aspas, essa expiação de ter cometido o suicídio. Então ela teve uma existência onde ela morreu numa tenra idade, e depois ela voltou. Só que ela voltou em outra família. Era uma moradora de rua, isso o Divaldo conta nas palestras dele. Era uma moradora de rua que ela encontrou um homem que deu para ela ali um emprego, tirou ela das ruas, e ela teve um relacionamento com esse homem, e ela teve um filho. E, de repente, depois dessa mulher teve esse filho, ela voltou para a rua, terminou o relacionamento com o rapaz, voltou para a rua com a criança. E a criança estava passando muito mal, né, de ficar no sereno e tudo. A criança estava com uma febre altíssima, e ela foi bater onde? Na Casa do Caminho. Aí, na hora que ela bateu na Casa do Caminho, né, que é a casa que o Divaldo mantém, na Bahia, eles pegaram aquela criança, o médico atendeu, restabeleceu a saúde dela, né, e o Divaldo olhando para aquela criança e já sentindo que tinha um laço com aquela criança. Ele tinha um laço com aquela criança. Daqui a pouco, quem ele vê? O espírito da mãe dele, né, que já tinha desencarnado. Ele vê o espírito da mãe dele, e a mãe dele fala, olha, essa é a Nair, se não me engano, não sei o nome direito, mas aí a mãe dele fala para ele, olha, essa é a Nair que voltou, porque a responsabilidade da educação dela é sua. E ela voltou para a Casa do Caminho para você educar ela. Então, ou seja, olha a engenhosidade, né, que a espiritualidade utilizou ali, e aquele espírito retornou na Casa do Caminho e o Divaldo pegou, né, a responsabilidade de educar aquela criança. Então, nem sempre é assim. A questão é como é que você vai saber? Como é que você vai saber se a responsabilidade é sua ou não? Gente, veio através de você, a responsabilidade é sua. A questão é, tem casos que é melhor a pessoa dar para doação do que ela cometer o aborto. Tem alguns casos que realmente a família não está estruturada, não vai conseguir dar uma educação e uma boa saúde para a criança. Está grávida? Deixa vir. Né? Maria Teresa falava isso. Não quer cuidar? Dê para mim as crianças, né, que eu cuido. Então, não vai ter uma condição para dar uma boa educação e uma saúde? Deixa vir e entrega para doação. Então, nesses casos, realmente, a mãe ela vai ter uma certa responsabilidade, né, sim, em transferir para o outro a responsabilidade da educação? Sim, mas é dela própria. É quando ela chegar no mundo espiritual e ela perceber que ela fez um compromisso com aquele espírito, mas que depois ela não conseguiu lidar com aquela educação. Então, ela que vai se comprometer depois de ter novas existências e trazer aquele espírito através dela de novo, né, para completar aí a sua tarefa. Gente, a gente fica numa ansiedade para responder todas as questões, né? O Marcelo chega ali e fala assim, ó, 5 minutos, acabando o tempo. E um tanto de questão, e realmente, ó, nós temos agora 3 minutos, tá? Vou tentar responder essa última em 3 minutos. Como saber se tem uma mediunidade? Não a que todos têm. E como trabalhar isso? A mediunidade que todos têm é a intuitiva, a natural, que todos podemos, de maior ou menor grau, receber essa influência dos espíritos. A outra é a ostensiva. E esta ostensiva, você não precisa se preocupar, porque ela é ostensiva é porque ela se manifesta de uma forma tão clara que você não tem dúvida. Aí você tem que procurar a educação. Como trabalhar isso é procurar um centro espírita, onde você vai ser orientado. Então, tem um serviço aqui de acolhimento, e aí eles vão ver o que está acontecendo com você e vão te direcionar para a educação mediúnica, né? Nós agradecemos muito a presença de vocês, né, nesse dia 8 de julho de 2014, né, que ninguém vai esquecer durante muito tempo. Mas aí, e convidamos, né, a todos para
assistir a palestra do Gilmar, que já está aqui com a gente. Ó. Paciência? Paciência. Aí, ó, ótimo para o dia de hoje. Esperar mais 4 anos. Né? Muita paciência. Então, gente, muito obrigado, viu?